Fala aí pessoal, estamos aqui no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História. Estamos aqui com um tópico, falando um pouco sobre os antigos romanos, a Roma Antiga, um dos grandes impérios ocidentais que dá origem a todo esse arcabouço teórico, cultural, político do nosso maravilhoso Ocidente. Galera, sobre esse grande império, mais uma vez, temos um grande império com uma cronologia, com um tempo de existência muito longo. Então a gente divide em períodos para tentar estudar melhor, isso é uma divisão que os historiadores vão realizar. Então você percebe que o primeiro momento de formação desse império se dá dentro de um regime monárquico, um regime de reis, sempre guiados aí por algum tipo de legislação militar. A gente sabe que Roma, desde o princípio, vai ter uma grande parte das suas leis ligadas aos militares. Você percebe aqui a ocupação do povo etrusco nessa região, na região ali da Península Itálica. Só que o que interessa pra gente, galera, são esses dois últimos períodos aqui. O período da Grande República Romana, da ascensão dos patrícios, essa elite política e econômica dona das principais terras e donas dos principais cargos políticos, que vão dominar de forma oligárquica, com uma aristocracia, ou seja, um pequeno grupo que tem muito poder, basicamente do século VI até o século III, antes do nascimento de Cristo. Em termos de expansão territorial, a gente percebe com a ascensão dos chamados triunviratos, ou seja, regimes de 3 líderes. O principal deles, nosso amigo Júlio César, que teve aquele caso com a Cleópatra, e o outro amigo também, o Otávio, que vai acabar se tornando o primeiro grande imperador. E a gente percebe a ascensão desses triunviratos, que logo vão concretizar o chamado Império Romano, o período de ouro da grande cultura e da grande política em Roma. Você percebe que vai do século III, atravessando o nascimento de Cristo, indo até o século V, depois do seu nascimento, especificamente o ano de 476, data que acaba o Império Romano. Gente, esse império vai ter uma expansão territorial tão gigantesca a partir de um fortalecimento do exército. Por isso, você tem a ascensão da figura dos Césares. César é um termo que designa o imperador, que designa esse líder, o monarca. É uma relação ao grande primeiro líder, Júlio César, por isso todos os outros grandes imperadores acabam tomando o seu nome como um título. A partir desses líderes militares, você percebe uma expansão territorial muito gigantesca. O Império Romano, gente, ele vai basicamente da Espanha até a região da Pérsia, pegando aí do norte da África a partir das chamadas Guerras Púnicas contra o grande Império de Cartago. Então você tem parte da grande Europa Central, parte do norte da África e ainda da Ásia. É um império que pega basicamente os 3 grandes continentes. Todo o mundo conhecido naquele momento, a geografia mundial, pertenceu aos romanos. Então você percebe uma era de ouro, principalmente aqui, já passando do século II, século I depois de Cristo, um apogeu, um ápice dessa cultura romana, que acaba agregando outros impérios. Os gregos, por exemplo, vão ser dominados por esses caras, e todas as características gregas, principalmente as características culturais do homem grego, vão acabar sendo também agregadas pelos romanos. De forma que o politeísmo romano é muito parecido com o politeísmo grego. Você percebe, por exemplo, Dionísio, que se transforma em Baco na cultura romana. Então você tem aí meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. Essa cultura pega de um lado e colada do outro. Há uma agregação cultural e também um intercâmbio de culturas muito forte, de modo que alguns historiadores vão até dizer que é um primeiro período de globalização. Esse é um tema um pouco mais polêmico, E você percebe que para poder arcar fundos com tudo isso, com essa expansão territorial, com toda essa magnitude do império, o controle social vai ser muito forte. A utilização do Coliseu e da chamada política do pão e circo. Ou seja, coloca a galera ali para assistir um pequeno evento, jogando cristãos aos leões, e a galera ali vibrando com aquela carnificina. E, em contraponto, os grandes Césares praticam a famosa corrupção, que não é uma invenção do Brasil, já existe há muito tempo, desde a Roma Antiga. Você percebe que para dar conta desse império eles vão se utilizar dessas técnicas. Gabriel, quando isso vai acabar? O maior império da humanidade chega ao fim. Como eu disse, 476 é a data em que grandes povos germânicos, chamados de bárbaros, acabam invadindo aquele território e desagregando totalmente o maravilhoso Império Romano.